Agora a gente fala de desdobramentos da Lei Magnitsky. A Coca-Cola, multinacional com sede nos Estados Unidos, emitiu um comunicado sobre o patrocínio de um congresso, que teve a participação do ministro Alexandre de Moraes como palestrante neste mês de novembro. A nota foi divulgada depois do portal Metrópolis informar que um integrante do Departamento de Estado dos Estados Unidos ligou para um executivo da empresa para questionar o apoio financeiro. A cobrança ocorreu porque Moraes foi sancionado pelo governo americano com a Lei Magnitsky em julho deste ano. Com a sanção, a presença do ministro em eventos internacionais ou apoiados por empresas americanas passou a exigir esclarecimentos formais. E aí, em nota, a fabricante de bebidas destacou o seguinte: a Coca-Cola Brasil é parceira institucional do Congresso Nacional do Ministério Público há vários anos, assim como inúmeras outras empresas, com o único objetivo de fomentar o diálogo sobre temas de interesse público e relevância social. A empresa não tem qualquer participação na definição da programação ou na escolha dos palestrantes. Essas responsabilidades cabem exclusivamente aos organizadores do evento, fecha aspas. Claro, quero ouvir Rodrigo Constantino sobre essa nota de esclarecimento da Coca-Cola. Colou, Constantino, para o Departamento de Estado americano dizer que não sabia quem iria participar do evento? Não, acho que esse tipo de coisa não cola, né? É responsabilidade, sim, de um patrocinador saber quem ele está patrocinando no evento. Né? Veja, Paulo, essa história toda da Lei Magnitsky, eu confesso que eu fui um dos que desanimaram, né? Porque a gente viu a Magnitsky ser aplicada ao Alexandre de Moraes, depois estendida à sua esposa e ao escritório de advocacia do casal, né? E a sensação que fica para muita gente olhando de fora é que a vida deles continuou na normalidade. Aí sim, né? Na normalidade. Inclusive fazendo palestra com evento com patrocínio da Febraban e da Coca-Cola, né? Uma coisa muito esquisita. Ou seja, é o risco de desmoralização da Lei Magnitsky. O Brasil é um país tão bizarro que consegue desmoralizar a Lei Magnitsky. Eu cheguei a comentar sobre isso, desabafar, né? O Paulo Figueiredo me ligou ontem, por um acaso, né, dizendo, olha, as pessoas têm a impressão de que no setor público, né, no Departamento de Estado americano, vai ter o Jack Bauer, vai ter um herói de cinema e tudo. E é um bando de burocrata lento. Então a gente tem que ter alguma paciência, né? Houve, por exemplo, denúncia nesse caso da Coca-Cola e uma reação. Houve uma reação, né? Uma provocação que fez a empresa se mexer, ficar na defensiva, se justificar, alegar ignorância e por aí vai. Então a crença de alguns mais otimistas é de que aos poucos nós vamos cercando aqueles que, de alguma forma, tentam burlar a Lei Magnitsky. E que a vida do casal de Moraes não está tão normalizada assim como eles tentam aparentar. Então, só nos resta torcer por isso e torcer para que mais ministros, e não só ministros, talvez PGR, coisa assim, sejam sancionados pela Magnitsky, porque é o que resta, né? A gente vive uma sensação de impunidade tão grande e, em muitos casos, desesperança. É até muito bom ouvir alguém com a experiência do Augusto Nunes falando, né, que as coisas têm prazo de validade e esses ministros vão viver para ver o que fizeram, né, ser revertido e tudo. É a nossa esperança. Nós não podemos perdê-la jamais, porque a sensação que fica é que eles estão dando uma goleada no povo brasileiro. Augusto, você acredita no caráter pedagógico aí dessa questão envolvendo a Coca-Cola? Eu não acredito no que diz a Coca-Cola. E vou explicar por quê. A Coca-Cola tem quase 150 anos, né? Já está chegando lá. Eu negociei com a Coca-Cola, em nome do Estadão, o seguinte possível negócio. Eu achava que o jornal deveria aproveitar o sistema de distribuição da Coca-Cola, que me impressionou saber que ela chega a qualquer lugar do Brasil. Então você põe os jornais, às vezes você tem de entregar um jornal numa cidade lá do interior do Pará. Vai com a Coca-Cola e distribui regularmente as coisas deles. E aí eu vi que a Coca-Cola examina tudo, e todos
os que negociam com ela. Que quer saber como é que é a empresa, quer saber isso aí, como é que seria, se vai, se não vai e tal. Depois eu saí da direção do Estadão e não tratei do assunto. Estão mentindo. Eles só patrocinam porque há ministros do Supremo. Só. Que é uma chantagem. Toda empresa ou tem um processo rolando no Supremo ou pode ou terá. Isso é muito comum, pode ter. Eles têm medo do Supremo desde os tempos em que o Supremo não era tão anormal. Imagine agora. Pede para a Coca-Cola, mas tem vários escritórios dirigidos pelas mulheres dos ministros que topam isso aí. Eles não querem é problema. Isso aí é uma taxa de extorsão. Cada vez que você propõe o patrocínio de um seminário, de que vão participar ministros do Supremo, você está fazendo mais ou menos o que fez a máfia durante tantos anos. Quando chegar, diz, olha, para ter sossego, aqui você precisa contribuir com uma taxa e tal, e não vai ter violência por aí e tal. É isso. Eles são extorsionários, os que organizam esses congressos, reuniões, esses piqueniques aí, com vescotes, né? Com a participação de ministros, que estão sempre disponíveis, né? Eles têm sempre o tempo livre. Tem agenda. Marcílio, uma empresa desse porte é possível ali despejar um valor, eu não sei, o valor do patrocínio, mas sem sequer saber quem são os integrantes, quem vai participar do evento? Você acha possível? Usa a toga, eles já vão soltando a grana. Acho muito, muito não, mas ele disse que ela disse que não sabia que o Moraes participaria. Pois é, muito difícil pensar em como hoje o compliance das empresas funciona, até o compliance jurídico dos contratos. Você quer saber de tudo, você pergunta de tudo, sobretudo se você vai colocar dinheiro no patrocínio, não sabe de que tipo foi o patrocínio, mas enfim, você vai colocar o que for, né? Emprestar o seu nome que seja ao evento, óbvio que você tem o direito de saber como funciona e isso é pedido, né? Isso com certeza é pedido. Então assim, ou eles sabiam, ou ao ficarem sabendo, né, não tiraram o patrocínio. De repente você está financiando um congresso que terá como conferencista o presidente da agência publicitária que detém a conta da Pepsi. Por exemplo, até por coisas assim concorrenciais, claro. Sem dúvida. Até porque o evento chamava MP do Futuro. Então o MP do Futuro era claramente ia estar o Moraes, porque o Moraes também, uma das funções que exerce é de ser procurador geral da República, como a gente sabe. Ele também é do Ministério Público. E eu acho que um ponto que o Constantino levantou é realmente interessante também, a reação, né? O debate público que foi gerado nas redes a respeito desse tema mostra como as redes são importantes, como a imprensa é importante, como essas denúncias são relevantes para que haja uma mobilização também desses burocratas dos Estados Unidos. Agora, a verdade é que o que a Coca-Cola Brasil disse importa menos. O importante mesmo foi o telefonema que o Trump, o emissário do Trump, deu para a Coca-Cola lá dos Estados Unidos. Isso é que deve ter sido de outro tom. Diga, Cauti, também circulou uma informação de que ontem no Banco Central houve uma reunião com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, e também com a presença do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Tem alguma informação aí do teor dessa conversa, Cauti? Obviamente, Banco Central e Embaixada Americana estão mantendo o segredo tumbal, né? Mas eles confirmaram que houve sim essa reunião. Então, aconteceu a reunião. Lembrando que o Escobar, ele faz função de embaixador americano no Brasil, porque ainda não temos um representante diplomático oficial em território brasileiro, então é basicamente o plenipotenciário do Trump que foi falar com o presidente Galípolo. Não foram trocar as felicidades para o Natal, com certeza, nem para Thanksgiving, né? Nem para Dia de Ação de Graça. Claramente foram falar de questões muito práticas, ou seja, se um banco brasileiro for sancionado pela Magnitsky, porque não está respeitando as limitações e as restrições
impostas ao ministro Alexandre de Moraes, a sua mulher, né, entre outros, é óbvio que o Banco Central vai ter que intervir, tem que fazer alguma coisa, e ele vai, também, se não aplicar essas restrições, poderia eventualmente sofrer consequências secundárias. Então, temos sim um problema no Brasil, temos uma questão, e esta notícia da Coca-Cola, que chega no mesmo dia em que é divulgada essa notícia da reunião entre Galípolo e o encarregado de negócios americano, demonstra que os americanos podem até pensar em revogar, em retirar algumas das tarifas alfandegárias, porque lhe interessa, porque eles não produzem café, não produzem castanha do Pará, etc. Mas a Magnitsky fica, e a Magnitsky deve ser aplicada, porque senão não ligariam para a Coca-Cola falando o que eles estão fazendo, financiando um evento como esse. Só também para lembrar outro caso que me veio à mente agora que a gente está falando, nesses casos, né, de ministros que participam de eventos com empresas que têm processos no Supremo, a gente teve recentemente o Barroso sambando na casa do dono do iFood, do CEO do iFood, sendo que tem um processo, né, sobre a relação de trabalho entre motoristas e entregadores de aplicativo e empresas como Uber e iFood. Ou seja, essa promiscuidade é clara a todo mundo. A Coca-Cola não pode fazer de conta que chegaram ontem no Brasil e são freiras carmelitanas de uma inocência cristalina. Pois é, e o patrocinador master de vários eventos jurídicos está preso. Não é isso? Dizem as más línguas que o Moraes daqui para frente vai só tomar tubaína. É isso aí.